Ensinamento de Mente Sama, Mistério da Grande Natureza. Para entender o solo, para que todos possam entender como se cultiva o solo sem o uso de fertilizantes, vou primeiramente expor a parte principal da minha teoria no que concerne ao conceito de solo. Devo, em primeiro lugar, reiterar que é um elemento da criação divina destinado à germinação e desenvolvimento das plantas, tendo em vista a manutenção da vida do ser humano na face da terra. O solo, como obra de Deus, tem uma origem misteriosa e sutil, cuja essência e poder até hoje a essência materialista não conseguiu atingir. Ignorando essa verdade, os métodos tradicionais de plantio sempre andaram por caminhos errados. Daí, preconizaram que o perfeito crescimento das plantas necessita do uso de fertilizantes orgânicos ou químicos. Com tão equivocado conceito, os agricultores foram, na verdade, abafando a energia natural do solo e, pouco a pouco, enfraquecendo seu imenso poder generativo natural. Por isso, ainda hoje, iludidos pela ideia de que a má colheita provém exclusivamente da falta de adubos, os agricultores empregam todo tipo de resíduos animais ou vegetais e também substâncias químicas, tornando o solo a tal ponto enfraquecido que, atualmente, em várias partes do mundo, não há terras férteis. Composição e capacidade do solo. O solo é composto, como todas as demais obras divinas, de dois elementos, um físico, que é a parte visível, outro espiritual ou lado invisível. Embora ainda não explorado pela ciência materialista, o lado espiritual consiste no verdadeiro nutriente e fator de crescimento das plantas. É nele que reside o poder da natureza, o qual se fortalece à medida que o solo vai sendo utilizado. Ocorre algo semelhante ao que acontece com o ser humano. Torna-se mais forte e saudável quanto mais exercita o corpo. É por isso também que terras abandonadas perdem a energia e enfraquecem. Importa ainda saber que um solo sem contaminação se adapta às características das plantas nele cultivadas. Assim, quanto maior número de vezes produzir uma única espécie no mesmo lugar, mais apto se torna esse solo àquela cultura em particular. Princípios básicos no trato do solo. O fundamental é manter o solo tão puro quanto possível. Por motivo nenhum, usar fertilizantes, inseticidas de qualquer espécie. Só assim, a terra poderá manifestar a sua verdadeira força produtiva, representada por elementos nutritivos de origem divina que lhe são inerentes. Nesse aspecto, a característica essencial do solo é profundamente misteriosa e obscura, razão pela qual até hoje a ciência materialista não conseguiu atingi-la. Espera-se que esse conceito fique bem claro em todas as mentes, pois não se trata de mera teoria. Pela prática, qualquer pessoa ficará maravilhada com os resultados obtidos. Por essa razão, a Terra deve ser constantemente reverenciada e amada. Não se pode, de forma alguma, acrescentar substâncias venenosas que lhe tirem a força vital. Boa noite. Estou inteiro aí? Tá cortando a cabeça? Boa noite. Às vezes a gente tenta entender, né, o que Meixo Sama está falando. E tem aquele ponto de vista, às vezes, que a pessoa que vai fazendo na prática, ela vai pegando a experiência.
Então a gente tem bastante experiência na parte de purificação da gente, né? Porque já estamos 30 e poucos anos, já quase 40 anos purificando, então a gente já sabe, doeu aqui, doeu ali, a gente já sabe mais ou menos como funciona o jorei. Na terra, quem é agricultor é mais difícil de entender, e quem não entende nada vai aprendendo com o tempo, né? Então, o Meixo Sama ele fala para não colocar adubo químico, porque adubo químico suja a terra. Então, esse é o primeiro ponto, né? Ele fala para não jogar agrotóxico, porque mata os bichinhos e suja a terra, contamina a planta. Até aí, 100% da população mundial, eu acho que entende isso, né? Que joga agrotóxico, envenena a planta. O adubo químico, uma parte ainda acha que deve colocar. Mas os mais esclarecidos na parte da natureza, do universo, da sustentabilidade, concordam em não fazer. Aí a gente vai para uma outra etapa, que é a turma que acha que tem que fazer de forma orgânica. Aí de forma orgânica eles colocam muitas vezes esterco dos animais, né? E coloca lá, acho que tem que colocar lá o cocô da vaca, o cocô da galinha, o cocô do cavalo, entendeu? Não, mas eu deixei secar bem no sol, aí misturou na terra. Então eles têm este pensamento, né? Só que junto com aquilo vai toda e qualquer doença do animal para a terra, né? E toda e qualquer química que aqueles animais receberam durante a vida, né? Remédios, injeções, carrapaticidas, esse negócio todo, isso também passa. Aí tem um outro pessoal que já é um pouco mais elevadinho, e aí eles falam assim, não, a gente põe só folhas moídas, tal. E a grande maioria acha que só colocando isso, que não tem problema. E eu aprendi com o senhor, seu João, lá de Mococa, ele planta café da grande natureza, que a planta come terra. Ela come terra. Aqui está a superfície da terra. Aí você planta a plantinha, né? Se eu não coloco nada na terra, aonde que essa plantinha vai buscar o alimento? Ela tem que se aprofundar na terra para poder buscar o alimento, certo? Quando eu coloco um adubo orgânico, mesmo sendo de folha, ele fica nessa camadinha daqui. Aí o que a plantinha faz? Em vez de ela ir lá para baixo buscar, ela vem buscar aqui. Ela fica superficial. Você entendeu? Porque ela está encontrando aquela comidinha ali. Vamos imaginar, acho que todo mundo já foi no Pesque Pague, já foram? Já viram o Pesque Pague? Quando você vai no Pesque Pague, eles até vendem um saquinho com ração, né? Aí você pega aquela raçãozinha, você joga assim, junta de peixe, né? Aquele peixe, ele ficou preguiçoso. Ele fica ali esperando alguém chegar e jogar aquilo para ele comer. Ele não vai buscar lá nas profundezas da represa, do lago que ele está, a comida dele. Ele fica esperando alguém dar. É como o cachorro, o gato de estimação. Você tem ele em casa, ele não sai para caçar. Ele fica ali esperando tu botar aquela raçãozinha dele para ele comer. Você entendeu? Mas, quando você vai para o mato, para sítio, que tem aqueles lugares bem afastadinhos, o pessoal bem humildezinho, que não tem dinheiro para ficar comprando ração para o cachorro, eles dão aquela sobrinha de comida. E o cachorro, o gato, por sentir fome e aquele restinho de comida não ser o suficiente, o que eles fazem?
Eles vão para o mato caçar. Eles vão para o mato procurar comida. Entendeu? Então, a planta é a mesma coisa. E é engraçado, né? A gente não percebe isso, né? A gente imagina um monte de coisa. Ah, mas eu peguei folha só. Meishu Sama ensina que você coloca folha com alguns objetivos diferentes. Por exemplo, no Japão tem inverno muito forte. Então você coloca aquela cobertura de folha para aquecer a terra. Não é para alimentar a terra, é para proteger a terra, né? Aqui, por exemplo, nós estamos em Santos. Eu acho que se o mundo acabar, ele vai acabar por aqui pelo calor, não é possível. Entendeu? Nós vamos tudo derreter, virar mingau, como falava o... Ai meu Deus, esqueci o nome dele lá, tinha aquele programa de Rolando Boldrin. Tinha uma música lá que a gente ia virar tudo mingau. Né? Aqui, por que a gente procura deixar um pouco de folha? Porque quando você rega, né? A folha ela protege um pouco para manter a umidade do solo, para não ficar aquele sol direto na terra para virar aquele torrão, senão vira um torrão, entendeu? Então basicamente isso. E a gente tem que sempre entender que cada planta gosta de uma coisa diferente, é como nós. De repente você gosta de peixe, mas não gosta de frango. Ela gosta de frango, mas não gosta de carne. Ela gosta de carne de jeito nenhum, ela é vegana. Eu gosto de todas elas. Cada uma é de um jeito, entendeu? Tem gente que gosta de calor, tem gente que gosta de frio. As plantas, a mesma coisa. Eu estava mexendo numa plantinha, acho que foi você que comentou, né? Ela gosta de sombra. Né? A gente percebeu que o antúrio, ele gosta de sombra. Então, bota o antúrio na sombra. A roseira já gosta de sol. A azaleia, ela gosta de sol. Né? O maracujá gosta de sol, não é isso? Então a gente vai aprendendo com a terra, com a experiência do outro, e vai tentando adaptar da melhor forma possível. Não adianta eu querer plantar fora de época. Caiu o milho lá. Ele caiu fora de época. Está dando uma espiga, mas essa espiga não vai ser aquela espiga, entendeu? E eu tive uma experiência uma vez na minha casa. No meu quintal eu peguei 2, 3 grãozinhos de milho e eu plantei. Nossa, cresceu, ficou um absurdo de grande. E aí deu milho. E o outro estava assim pequenininho. Eu falei, esse não vingou. Passou umas 2 semanas, 3 semanas, aquele pequenininho fez assim. Do nada. De repente ele... Tuf! E aqui, esse aqui tinha dado uma espiga, o outro deu 2. Você entendeu? Então a gente não sabe, a gente tem que respeitar a natureza para esperar para ver o que acontece. Né? Marilza, eu acho que tá mais tempo aqui com a gente, né? Nessa casa aqui, né? Mas vocês também já estão há bastante tempo. Quando a gente alugou a casa, eles cortaram as árvores que tinha lá no fundo e era um toquinho. Um toquinho. Ninguém imaginava que aquilo ia nascer alguma coisa. E hoje, quando vocês vão lá no quintal, aquele pé de jaca que está cheio de jaca, e o abacateiro que está enorme, que já deu abacate ano passado, vieram do nada, porque não tinha nada ali. Né? Não tinha nada ali. Então, para a gente tentar entender, né? Eu pedi para aprovarem a listia, né? A listia não é nossa. É um rapaz que a mãe tem um sítio lá em Pariquera-Sul e ele trouxe que uma pessoa que trabalha comigo falou, tem um amigo que tem assim, alguém quer? Eu adoro listia. Falei, eu quero. Aí eu peguei um saquinho desse de 1 quilo. Acabou assim, ó. Você entendeu? Porque a gente senta no sofá vendo televisão, entendeu? Em vez de ficar comendo Doritos, a gente fica comendo listia, entendeu? Um potinho para casca e um potinho com elas. Aí eu falei,
Se você quiser, se você trouxer pra gente aqui, pode trazer uns 10 quilos, porque parece que é muito, mas não é, entendeu? Sobrou lá que um saquinho ou 2 só, entendeu? Tem gente que não vê. E ele trouxe ontem à noite, está fazendo 24 horas que ele trouxe, quer dizer, a igreja tem um pessoal de plantão, né? Então, o sabor é diferente das coisas, né? A gente sente, o sabor é diferente. Então, por isso que a gente se esforça para manter Miracatu, o sítio, né? Vamos rezar para a gente conseguir um carrinho. Vai dar certo. Vamos rezar, entendeu? Para que a gente possa, pelo menos, no máximo, semana sim, semana não, que nem a gente fazia antigamente, a gente está indo lá, né? A gente está indo lá. É um lugar muito gostoso. Marisa já foi? É um lugar muito gostoso. Você sentar assim no final da tarde, à noitinha, naquela varanda, pegar uma noite estrelada, é gostoso. Você fica sentado na varanda ali, quando você vê, 1h da manhã, você está ali conversando. Muito gostoso, entendeu? Não é uma casa chique, é uma casa simples, mas boa, casa boa, né? Questão de a gente ir lá e dar uma ajeitadinha, comprar uma geladeira, botar lá, porque roubaram a nossa. E aí a gente tem uma estrutura lá para pelo menos 6 pessoas, 7 pessoas. Ir num sábado e voltar no domingo, entendeu? Com calma. Tem lugares bonitos por lá, tem cachoeira, tem tudo. E é um lugar que você vai, não tem internet, então você não fica com o celular. E você sai de lá numa paz. Sabe, aquela paz, aquele silêncio, não tem aquele barulho de carro para lá e para cá. Embora seja na estrada, na estradinha de terra, mas não é aquele barulhão que nem aqui de toda hora passando. É um lugar calmo, sossegado, né? Você também já foi lá, é gostoso, né? Dá uma caminhadinha pelo meio da plantação, entendeu? É bem gostoso. Então vamos ver se a gente consegue retomar esse ano agora. Vamos fazer bastante oração. A turma que está fora também está convidada a vir para conhecer, entendeu? E a gente vai. Vamos ver se esse ano a gente consegue ter mais coisas plantadas. Tá bom? Obrigado.